Na parte anterior, gente, eu estava falando sobre essas características da poesia arcadista. Então, era busca da simplicidade, imitação da natureza, imitação dos clássicos, e eu parei aqui na ausência da subjetividade. Eu ia fazer um parênteses, lembrando que o Manuel da Costa, eu sempre confundo Cláudio Manuel da Costa, ele vai trazer um pouquinho. Não, desculpa, estou confundindo aqui. Calma, gente, aqui os nomes sempre ficam ofuscos na minha mente. Não é o Cláudio Manuel da Costa, é o Boccagi. O Boccagi, ele vai trazer já um pouquinho da subjetividade. Então, ali, quando eu falo de ausência de subjetividade, talvez ela funcione muito bem para a poesia brasileira. Mas na poesia arcadista como um todo, já tinha algumas com traços de subjetividade, porque isso vai apontar para o início do romantismo, que a subjetividade é uma característica do romantismo, que é o próximo período literário. Amor galante é aquele amor respeitoso, toda a relação amorosa era de muito respeito. Sabe aquela ideia de não pegar nem na mão, para pegar na mão já é essa a ideia aí. Bucolismo e pastoralismo. Então, eu trouxe essa imagem para representar esse cenário da poesia é, do arcadismo. O que é importante lembrar? Que aqui a gente surge o ciclo literário. O que é o ciclo literário? É a relação autor-obra-leitor. Porque aqui a gente de fato tem leitor. Antes era só autor-obra. Não quer dizer que não tinha nenhum leitor, obviamente tinha, mas era muito restrito, né? Era só a nobreza, os nobres, aqueles intelectuais ali depois dos aristocratas, mas aqui a gente já tem toda a burguesia lendo, já tem como reproduzir esses textos mecanicamente, antes eram só os copistas, então tem muito leitor. A obra de fato que gera esse ciclo literário aqui, isso é importante para a gente entender que o impacto disso. Bom, o outro autor principal desse período é o Cláudio Manuel da Costa. Um dos principais desse período é o Cláudio Manuel da Costa, né? Que é um dos autores da literatura brasileira. E daí tá lá na página 52, a identidade refletida na paisagem. Então, ele possuía uma sólida formação em Coimbra, se formou em meio ao barroco. Então, ele se formou em barroco, mas ele foi para Portugal e lá ele teve contato com o arcadismo. E ele admirou o arcadismo e trouxe essas características com ele. Morou na Itália, onde ele entrou para a Academia dos Arcades de Roma, aquela academia lá que eu falei que tinha os literatos. E a sua casa, a casa dele era o ponto de encontro onde eles discutiam as coisas, inclusive da Inconfidência Mineira. Ele publicou uma série de obras poéticas que foram marcos do arcadismo brasileiro e tem a natureza como o principal elemento das suas poesias. Bom, vamos lá. Um exemplo tá no livro de vocês esse poema também. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Oh, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara, as penhas como se fossem pedras, né? Uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara. Contra meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Então, observe, aqui a gente tem um soneto, né, dois quartetos, dois tercetos, que é uma forma típica lá do classicismo também, então tem essa retomada das formas clássicas. E aqui esse foco na natureza, ó, penhascos, ele coloca aqui a natureza mesmo, os tigres, então tudo isso para ir na relação com os sentimentos. Bom, Tomás Antônio Gonzaga, que daí a gente vem como o principal autor desse período, daí tá lá na página, deixa eu ver que página que tá. Bom, vocês olhem lá, mas eu acho que é a página seguinte do livro de vocês. E ele é importantíssimo porque ele é o autor que vai utilizar, principalmente da poesia satírica, para satirizar o governador lá, o Menezes, que era autoritário demais, enfim. Os ideais dele eram de simplicidade, imitação dos modelos clássicos e naturalidade, e trazia os princípios básicos do iluminismo, né, da liberdade, igualdade, fraternidade, aqueles ideais lá da Revolução Francesa. O amor de Dirceu pela pastora também é um tema muito forte das suas